Uma técnica aumenta a produtividade de citros e reduz a podridão floral. Vamos saber mais então? Agora com Dirceu Matos Júnior, que é pesquisador do Instituto Agronômico de Campinas, o IAC, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo. Muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Simone. Boa tarde a todos os telespectadores do canal. Bom tê-lo aqui comigo hoje, viu, Dirceu? Vamos lá, então, bons resultados aí na citricultura. Fala pra gente sobre essa pesquisa aí, né, e técnica que aumenta a produtividade. Bem, a fertirrigação é um projeto de pesquisa já que tem sido desenvolvido há vários anos pelo Instituto Agronômico, colaboração entre o Centro de Solos e o Centro de Citricultura, no qual nós visamos entregar a melhor forma dos nutrientes requeridos pelas plantas via a água de irrigação. Os resultados demonstraram que nós temos, ajustando as fontes de fertilizantes nitrogenado e a forma que o nitrogênio entra na planta, conseguimos entregar mais cálcio para a planta e tem dado bons resultados tanto na produtividade quanto na qualidade dos tecidos que formam as flores e que formam os frutos, garantindo aí resultados importantes também com relação a ganhos importantes com relação à safra e a redução de algumas doenças estratégicas da citricultura. Um projeto já bastante consolidado dentro do nosso grupo. Agora, Dirceu, culturas irrigadas, né, a fertirrigação já traz aí essa produtividade. Agora, em relação ao estudo, esses benefícios, quando a gente fala, citando aí o nitrato de cálcio, né, esses ajustes aí, como é que foram esses ajustes? Bem, nós começamos numa fase importante quando a irrigação aumentou em participação na citricultura brasileira. E com a irrigação veio a oportunidade da fertirrigação. E nisso, considerando solos tropicais, que são normalmente mais ácidos, diferentes da origem da técnica da irrigação, né, daqueles países mediterrâneos, nós tivemos que adequar as fontes do fertilizante nitrogenado. E nisso escolhemos ou validamos as respostas, por exemplo, para uma fonte do tipo nitrato de cálcio, em que a acidificação do solo é menor, a possibilidade do balanço entre o amônio e o nitrato, que são as duas formas de nitrogênio que sobem para a planta, são absorvidas pelas raízes, aumentasse a quantidade de cálcio nessa planta que ela requer. E isso, nós tínhamos melhor tipo de solo, qualidade do solo manejado, melhor absorção de cálcio e maior produtividade. E esse cálcio interfere com o tecido de uma forma positiva. Ele é quase que um agente cimentante de células e tecidos, paredes celulares, que tornam as plantas com uma estrutura menos suscetível a, por exemplo, a doença podridão floral dos citros, né? Agora, nesse caso, a gente vê a produtividade aí como positivo, um benefício, também diminuindo aí em relação a essa doença, a podridão floral. Relembrando a gente aí, como é que ela ataca aí o citro, né, os pomares? Sim, os aumentos de produtividade foram significativos, né? Nós tivemos uma primeira etapa do projeto, são 13 anos, depois agora 4 anos, que validamos um aumento de cerca de 30% de produtividade, até 30%, quando manejado com essas diferentes fontes do fertilizante nitrogenado. No caso, nós ampliamos a resposta, o aprendizado do projeto no campo, e entendemos, por exemplo, que quanto mais cálcio a planta absorve, melhor é a flor, melhor é o frutinho, melhor é a folha, a estrutura. E a podridão floral é um fungo que infecta esse tecido e ela tem que se estabelecer nesse tecido para se propagar. E quando esse tecido é mais íntegro, né, ele é mais estruturado, é menor a possibilidade de infecção do fungo e o desenvolvimento da doença. E aí foi a diferença que nós vimos. A fertirrigação não vai resolver a doença, mas diminui o impacto, né, a perda de produtividade em anos favoráveis, garantindo aí também um aspecto sobre sustentabilidade, né? Ela não substitui o defensivo, tipo fungicida, mas garante ganhos significativos quando nós temos aí, por exemplo, limitações funcionais ou quando a doença encontra um clima muito mais favorável para se instalar no pomar de citros. Quando a gente fala nessa doença, qual é o impacto dela na citricultura? Opa! Quando nós consideramos condições climáticas favoráveis, que são períodos
de umidade e temperatura mais baixo, próximo do florescimento, dependendo da região, da variedade, esse impacto pode ser bastante significativo. Em anos muito favoráveis, chegamos a ter perdas de 80% da produção de frutos. Então, isso pode atrapalhar bastante o negócio do citricultor. Então, quando a gente tem diferentes estratégias que somadas vão defender essa perda de produtividade, a fertirrigação se mostrou como mais uma das ferramentas que a gente pode estabelecer no campo, aí protegendo, reduzindo essas perdas potenciais para perdas mais aceitáveis que vão proteger aí a rentabilidade da citricultura. Certo, Dirceu, eu queria muito agradecer a tua participação hoje aqui com a gente. A pesquisa em si, pelo fato de são muitos anos aí, ela vai caminhar para outras fases ou já está encerrada? Fala para a gente. Não, esse é um processo, um projeto de pesquisa que vem em colaboração com o setor privado, vem em colaboração com instituições como o Fundecitrus, como a Escola de Agricultura Luiz de Queiroz, que é o núcleo de microscopia eletrônica, consultores na área de irrigação, e aí fazendas como a Agroterenas, como a Branco Pérez, né? E juntamos um aprendizado. E na etapa agora que foi definir como melhor manejar o fertilizante nitrogenado, depois entender como que esses nutrientes melhor absorvidos pela planta dão tolerância, por exemplo, à podridão floral dos citros. Hoje nós estamos entendendo desse pacote uma oportunidade de adentrar a outras questões, por exemplo, a queda de fruta causada por outras enfermidades que têm causado prejuízos aí para a citricultura. Então, a próxima etapa é reduzir o impacto de outros problemas associados aí a uma boa nutrição das plantas. Nesse caso, o greening, que a gente vê atacando em muito aí, não é, a citricultura, lá na frente poderia ajudar em relação à doença, ou mais ou menos por aí, Dirceu, ou não? Esse é um aspecto dessa nova etapa do projeto de pesquisa, né? Então nós temos, como comentamos aqui, vários anos que nos deram dados, resultados muito consolidados para poder falar sobre a técnica e fazer recomendações com base em ciência. Nesse momento nós temos algumas propostas de estudo de que diz nós poderíamos tanto a água como a melhor nutrição sustentar um pouco melhor a planta em áreas que a pressão da doença é maior. E com isso, como comentamos também, garantir um pouco da produtividade, reduzir a perda de frutos pela queda, que é sensivelmente afetada, por exemplo, pelo greening. E nesse sentido, se nós conseguimos estabelecer outros resultados que esclareçam e que deem segurança para o citricultor para esse manejo nessa condição do pomar, nós teremos bastante sucesso. Então, sim, nós estamos caminhando para isso, para buscar mais informações e trazer mais soluções com base em ciência. E que veio essas soluções, né? Porque a gente vê aí essa doença afetando os pomares, né? A gente não fala só do Brasil, mas é uma doença mundial quando a gente fala da citricultura, né, Dirceu? Muito obrigada por essa conversa hoje aqui com a gente. Viu? Dirceu de Matos Júnior, pesquisador do Instituto Agronômico de Campinas, o IAC, aí da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo. Muito obrigada, uma excelente tarde para você, viu? Para nós, obrigado pela oportunidade e ficamos à disposição de vocês e de toda a citricultura. Obrigada, querido. Tchau, tchau. Até a próxima. Seguindo